Muito bem, questão 24 da URGS. Bom, é uma questão teórica sobre a camada atmosférica. Então diz ali que ela tem dezenas de quilômetros de altura, que o primeiro a medir, né, foi o Torricelli, que ele achou 76 centímetros de altura usando um barômetro. Você vê que aqui já tem aquela informação importante, ó, que o barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, que é diferente do manômetro, que mede diferença de pressão. Número 1. Se a experiência de Torricelli for realizada no cume de uma montanha muito alta, a altura da coluna de mercúrio será maior que no nível do mar. Totalmente errada, né, pessoal? O que faz a coluna de mercúrio subir? A pressão. Quanto mais pressão, mais a coluna sobe. No cume de uma montanha muito alta, tu vai ter menos pressão, então menos a coluna sobe. Se a experiência de Torricelli for realizada ao nível do mar, porém com água, cuja densidade é 13,6 vezes menor que a do mercúrio, a altura da coluna de água será aproximadamente igual a 10,3 metros. Correta. Por que essa está correta? Se lembra daquilo, né? Que é bom saber de cor. Na água pura, na água, 10 metros de profundidade equivale aproximadamente a 1 atm. O que a URGS colocou aqui o valor correto? Né? Que é 10,3 metros. Esses 76 centímetros que o mercúrio sobe equivale a 10,3 metros de água. O que poderia ser feito aqui se tu quisesse uma regra de 3, né? A água é 13,6 vezes menos densa, então ela vai subir 13,6 vezes mais. Seria uma regra de 3 inversa. Na realidade, era só multiplicar os 76 pelo 13,6 que vai dar esse valor aqui, mas não precisa, tá? Tu já sabe isso de cor, né? Eu falei pra ti que é bom saber isso aqui, ó. E a 3, barômetros como o de Torricelli permitem, através da medida de pressão atmosférica, determinar a altitude de um lugar. Sim, porque o que a gente sabe? Que a atmosfera tem uma queda, né? A pressão atmosférica, conforme tu vai subindo, ela vai tendo uma queda. E essa queda é linear. Então, a partir da queda de pressão do barômetro, tu consegue determinar mais ou menos a altitude que tu tá. Se chama altímetro de pressão. É um aparelho que mede a altitude baseado na diferença de pressão conforme você sobe. Então é apenas 2 e a 3. Já a 25 aqui da fundação, vou limpar aquela da URGS ali e vou botar para cima aqui. É uma questão de cálculo bem interessante, assim, uns cálculos bons de fazer. Muitas pessoas pensam ingenuamente que se o tubo flexível estiver na boca, né, se tu tiver com o tubo flutuando acima do nível da água, tu pode respirar a profundidade que tu quiser. Mas isso não é verdade, porque conforme a gente afunda, a pressão vai aumentando. E aí, conforme a pressão vai aumentando, o nosso diafragma não consegue produzir a diferença de pressão para o ar atmosférico, para o oxigênio entrar dentro do nosso corpo. Olha o que ele diz aqui. Imagina que você seja capaz de respirar deitado no chão com peso de 400 newtons sobre a caixa torácica. A que profundidade H na água você consegue respirar admitindo que a área frontal seja de 0,09 e usar a gravidade 9,81. Os caras eram chatos. Se ele te deu aqui o peso e uma área, o que a gente sabe aqui? Que pressão é peso sobre área, ou força sobre área. Então, a gente vai ter um peso de 400 dividido por uma área de 0,09. Essa é a pressão que a pessoa enfrenta. Só que essa pressão vai ser uma pressão hidrostática, a água que vai produzir essa pressão. Então, pressão hidrostática é igual a μ vezes G vezes H, né? Quanto é que vai valer o μ? Ou melhor ainda, a gente já tem a pressão, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos substituir direto aqui para tentar facilitar os cálculos, mas na fundação não adiantava muito. A pressão é 400 sobre 0,09. O μ é água. Tu vê que eles não deram o μ da água, mas como nós estamos no SI, tu vai ter que usar 1000. A prova era assim. A gravidade é 9,8. E a profundidade, o H, a gente quer saber. Então aqui tu nota que não tem muito o que fazer, né? Não vai ter muita simplificação de cálculo aqui. E aí tu vai achar que o H, fazendo esse cálculo aqui, tu vai achar que o H vale 0,453 metros.
que equivale, multiplicando por 100, a 45,3 centímetros, aproximadamente meio metro de profundidade. Então o máximo que tu consegue mergulhar ficando embaixo da água para respirar é meio metro de profundidade. Dinamarca. Valeu!